O Senhor quer que eu falo para o seu povo? Senhor, o que eu vou falar de ativação? E o Senhor falou comigo, fale o que você viveu. Amém? E a gente vai falar a Bíblia aqui, tá? Hoje, tá, meus irmãos? Nós vamos falar construindo negócios através da palavra de Deus. Amém? Nós vamos falar Bíblia pura aqui. Quem está preparado para muito versículo, muita Bíblia, nós poderíamos palestrar aqui, mas hoje não. Hoje nós vamos falar da Bíblia, hoje nós vamos falar de negócios através da palavra. Aleluia, amém? Então vamos lá. Eu escolhi esse tema, porque esse título, né, para essa mensagem, porque foi o que o Senhor me falou. Diga a minha palavra, fale a minha palavra, que é a minha palavra que dá crescimento, que dá vida, é a minha palavra que dá vida em tudo, e nos negócios também. Talvez você não saiba, mas o mais interessado para que você empreenda, para que você cresça, é o próprio Deus. Você sabia que é o próprio Deus que é o mais interessado para o seu crescimento? Ele é mais interessado do que você mesmo, amém? Então vamos lá. Pode colocar o slide 1, querida, por favor? Construindo negócios pela palavra. Business Activation. Aleluia. Eu amo, como eu disse para vocês, eu amo esse tema. Porque eu, antes de ser pastora, né? O Senhor falou comigo, ativa meu povo. Ativa meu povo. Amém? E vamos lá. Primeiro eu quero começar pela sua identidade. Nós precisamos, para crescer qualquer coisa na nossa vida, qualquer coisa, e principalmente o business, os negócios, o empreendedorismo, o crescimento, nós precisamos entender quem somos nós no reino do Senhor. A primeira coisa que nós precisamos ter clareza, através da Bíblia, da palavra, é quem somos nós. Então, eu preparei esse slide, que é a própria Bíblia, a própria palavra, para que nós possamos ler juntos. Eu vou ler e que vocês ouçam. Eu acho que é melhor eu ler sozinha e vocês ouçam, para a gente entender quem é você. Amém? Vamos lá. Você sabia que você é escolhido? Aleluia! Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Aleluia? Está em 1 Pedro 2:9. Aleluia. Vamos lá? Você sabia que você é amado incondicionalmente? Se você não sabia, a Bíblia vai te contar agora como você é amado. Vejam como é grande o amor do Pai. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, e que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, que está em 1 João, capítulo 3, versículo 1. Olha só como o Jesus nos ama. Olha como é a nossa identidade afirmada. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que a Bíblia está falando? Não sou eu que estou falando, é a própria palavra. Eu não estou falando nada aqui, é a Bíblia, pastor Marção, é a Bíblia. Amém? Você é co-herdeiro. Você sabia que você é co-herdeiro do Rei, de Cristo? Co-herdeiro. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aleluia, Romanos 8:17. Co-herdeiros. Gente, filho do rei é co-herdeiro. Não é qualquer um. A gente não é qualquer um. A gente não tem que ficar na escassez. A gente não tem que ficar mendigando, vendo a pessoa lá do mundo e falando que está prosperando. Não, nós precisamos entender a nossa identidade. Filho do rei mora onde, gente? Palácio. Aleluia. Você é obra-prima. Amém? Porque somos criação de Deus. Aleluia. Realizada em Cristo Jesus
para fazermos boas obras, a quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? Efésios 2:10. Você é uma obra-prima do Senhor. É muito necessário nós entendermos quem nós somos. Porque se nós não entendermos quem nós somos, e não está sobre o que fazemos, está sobre quem somos em Cristo Jesus. Muitas pessoas não acessam, principalmente pessoas que estão na casa do Senhor. Pessoas às vezes ficam na casa do Pai. Eu não estou falando de gente do mundo, não, gente que não conhece a palavra. Eu estou falando de gente que está dentro da casa do Pai. Muitas pessoas estão dentro da casa do Pai e não entendem a sua identidade real. E se você não entende quem você é, o que Deus te chamou, o que você significa para o Senhor, dificilmente você vai acessar. Sabe por quê? Porque quando não entendemos quem somos, nós achamos que nós não merecemos. Se nós não entendemos a palavra, a própria Bíblia falando quem é você, Nicole, você não acessa. Porque é como se você tem direito real de morar no palácio, e você sabe disso, você não contenta com qualquer coisa. Você fala: Pai, eu quero o palácio. Pai, eu quero o palácio. Porque eu sei quem eu sou em Ti, amém? Então esse é o primeiro passo. Se formos falar de ativação de business, ativação empresarial, aqui começa tudo. Aqui começa tudo. Você tem que olhar no espelho e falar: Pai, eu sou um empresário. Pai, eu sou uma empresária. Por mais que hoje você ainda não é. Talvez hoje você não tenha nenhum negócio aberto, mas você tem uma ideia. Aleluia! Talvez você não sabe nem para onde começar, mas o Senhor vai te dar uma ideia. E começa aqui. E começa você olhando no espelho e falando: Pai, eu ainda não tenho, mas eu sei aonde o Senhor vai me levar. Porque eu sou filha do rei e eu sei a promessa que está sobre mim. Aleluia! Então esse é o primeiro passo. Esse tem que ser marcado na sua identidade. Essa tem que ser marcada na sua identidade. Uma vez que pode pôr 2. Uma vez que entendemos isso aqui, nós vamos ver agora. Pronto, então eu entendi que eu sou filha do rei. Eu entendi que eu não mereço qualquer coisa. Eu entendi tudo que Deus preparou para mim. Mas e aí, pastor, eu já estou ativada? Não, ainda falta mais. Depois que você entende quem é você, é empresário, o empreendedor, a pessoa que é você, você precisa entender o que a Bíblia declara sobre prosperidade e abundância. O pastor acabou de falar sobre abundância aqui. Nós nem combinamos, né, amor? Você precisa entender o que a Bíblia fala. Olha, e eu poderia colocar aqui infinitos versículos, mas eu escolhi 10, porque é muito. A Bíblia fala demais de abundância. A Bíblia é abundância pura. Aleluia! Eu poderia pôr aqui infinitos e muitos, mas eu escolhi 10. Eu escolhi 10 que eu gosto mais para você entender o que a Bíblia fala de abundância. Amém? E eu vou ler. Deuteronômios 8:17 diz assim: Mas se lembrares do Senhor teu Deus, porque Ele quem te dá força para adquirir riquezas, aleluia, a fim de confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais, como nesse dia. Gente, então peraí, esse versículo está me falando que Deus me dá força para adquirir o quê? Para adquirir o quê? Então nós, filhos do Pai, filhos do Rei, temos que ser pobres, escassos? A própria palavra está me garantindo. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Vamos lá, Provérbios 16:3. Confia no Senhor as tuas obras, e teus planos serão estabelecidos. Gente, confia no Senhor as suas obras. Quem vai dar o crescimento é quem? É Deus, aleluia. É promessa de abundância. Salmos 37:4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos de quê? Desejo de quê? Então se eu desejar uma casa, um carro, prosperidade para minha família, viajar com a minha família, abundância, eu estou pecando? Quem que quer que eu tenha isso pela palavra? O Senhor que quer que eu tenha isso, amém? Ele quer que nossos planos sejam realizados, os desejos do coração. Quem deseja dar o melhor para a família? Quem deseja entrar aqui, como eu vi ali, ó, uma pessoa entrou ali hoje e falou assim: olha, eu vim aqui ofertar, porque eu recebi um trabalho e plantou. Quem deseja?
Eu desejo, porque é isso que a palavra está falando. Isso que a palavra. Então você tem que desejar, ser próximo, desejar entrar aqui e falar: eu vou ajudar. O que está precisando? O que eu preciso de ofertar? O que eu preciso de plantar? Amém? Aleluia. 4, perdão. Mateus 25. Eu só resumi, tá, gente? Do 14 ao 30, que é a parábola dos talentos, diz assim: essa passagem ensina sobre a responsabilidade de usar recursos e talentos que Deus nos deu. Isso aqui está falando de quê, gente? Responsabilidade de usar recursos de plantação. É o que a gente está falando. Que a Deus está falando assim: eu vou te dar, mas você tem a responsabilidade de quê? De plantar. Como o pastor falou, eu vou te dar semente, você pode comer a semente toda? Não, se você comer ela acaba, mas se você plantar, o que acontece? Agora a mesa tem mais. Se você come, mata a fome, mas acaba. Mas se você planta, é como se fosse o transbordo. Isso aconteceu lá em casa, né, amor? O pastor lançou, eu não sei quem participou, o Super Seeds, de abençoar famílias. Nós tínhamos escolhido 2 famílias. Depois o senhor mostrou mais uma. Depois mais uma. Depois mais uma. E era incrível, que era assim, a gente abençoava e fechava um trabalho, né, amor? Abençoava. Era assim, nós abençoava de manhã, fechava um trabalho de noite. E é isso que está falando. É assim, se abençoa, é como se você fosse um vaso. Aí se abençoa, cai mais. Se abençoa, cai mais. Você vira uma fonte. Você é só uma fonte. Você é só uma fonte. É isso aqui que o Senhor está falando nesse versículo. Amém? Aleluia. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, o qual Deus preparou para que andássemos nelas. Isso aqui está dizendo o quê? Está dizendo das obras. Um versículo está completando o outro. Está dizendo que Ele quer nos ver ajudando. Ele não quer nos ver só espiritual, só falando: não, irmão, vou orar por você, vem cá. Ele quer nos ver plantando. Ele quer que a gente veja um irmão lá passando dificuldade. Você vai lá orar, mas você leva uma semente. Você vai lá orar, mas você leva uma cesta básica. Você vai lá orar, mas tem o care. Você vai lá orar, mas você faz o quê? Obras. Porque a fé sem obras é o quê? Morta. Então por que Deus interessa na nossa prosperidade? Porque Ele mesmo deixou na palavra: fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Aleluia. Vamos lá, Provérbios 21:5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Olha aqui, a promessa de prosperidade e abundância. Os planos do diligente. Ele está falando o que nesse versículo? O que ele está falando de abundância? Planeje-se. Planeje-se. Precisamos ser astutos. Planejar. Tudo tem um planejamento. Ele está falando o que aqui com nós? Qual a promessa de prosperidade e abundância? Planeje. Planeje, não faça as coisas de qualquer jeito. Não gaste tudo. Seja planejador. Amém? Aleluia. Isaías 48:17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina para o teu bem e te guia pelo caminho que deves andar. Pastora, mas o que a senhora está falando aqui de promessa de prosperidade e abundância nesse versículo? O próprio Deus está falando o quê? Quem que te ensina? O Deus está falando assim, o próprio Deus que te ensina, pastor Marção. O senhor sabe fazer tudo lá maravilhoso para os seus clientes? Sabe quem te ensinou? Deus. Quem deu o talento foi quem? Deus. E às vezes a gente está assim: mas o que eu vou fazer? Que talento que eu tenho? O que eu vou começar? Deus te ensina. Não se preocupe. A palavra diz que a prosperidade e a abundância é o próprio Deus que ensina. Então se você não sabe aonde começar, aonde se ativar, fala: Deus, me ensina. Senhor, me ensina, porque a sua palavra está falando que o Senhor vai me ensinar. É o Senhor que vai me dar a ideia. É o Senhor que vai me ativar. Amém? Aleluias. E aí o que vai acontecer quando Deus ensina? Vai dar bom. Vai dar bom o caminho. Quando Deus ensina o caminho que deve andar, vai dar bom. Não vai dar ruim. Porque é a promessa de Deus. Ele fala assim: meu filho, está difícil, eu sei. Você está com medo, você não sabe onde começar, você está sem recurso. Mas vem cá que eu te ensino.
Vem cá que eu te ensino. Amém? Está na palavra, gente. A palavra. Josué 1:9. Eu amo esse versículo. Esse versículo aqui, gente, é o versículo que eu pego para mim. Esse versículo aqui eu aconselho vocês essa noite, para te ativar em abundância, a pegar esse versículo, se possível, imprima ele e coloca na cabeceira da cama, leia todo dia, porque é essa promessa aqui que é Josué 1:9, ele diz assim, ó: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo aonde quer que andares. Amém? Gente, não precisa falar nada. É o próprio Deus falando. Deus vai fazer. Deus vai cuidar. Você só tem que fazer o quê? Aí muita gente fala assim: pastora, da onde que vem a ativação? Da onde que a senhora tira toda a força? Da onde que a senhora tira a força para cuidar lá de uma empresa com 500 clientes e está aqui? Da onde? Aqui, ó. Ele diz o quê? Esforça-te, tem bom ânimo. Gente, mas o resto é Ele que faz. Eu só tenho que me esforçar e ter bom ânimo de fazer minha parte. O resto é Ele que faz. Eu não sei como. Até hoje eu não sei como. As pessoas me perguntam: mas como? No outro estado, 18 horas. Eu também não sei, gente. Mas eu me esforço, eu tenho bom ânimo, eu levanto cedo, eu oro com cada time, eu faço o que eu tenho que fazer. E Ele cuida. Porque o que eu tenho que fazer é só eu que posso fazer. Eu tenho que fazer o quê? Esforçar. Tem dia que eu levanto, gente, isso aqui sabe, muitas vezes antes dele, e eu já vou pro joelho orar com cada time. E eu queria ficar na cama, que eu tô cansada, eu deitei tarde. Eu queria ficar na cama. Mas a palavra manda fazer o quê? Esforçar. Porque o resto Ele vai cuidar. Aleluia! E o último, Deuteronômio 28:13, diz assim: e o Senhor te porá por cabeça. Agora esse eu quero que vocês leiam comigo, porque é uma noite de ativação, não é? Então como que Deus falou que vai ativar a gente? É na palavra? Então vamos ler comigo. Eu vou ler bem devagarzinho e vocês vão ler comigo, que esse versículo aqui é um versículo de ativação. E eu tenho certeza que cada um que entrou aqui essa noite vai sair diferente. Porque quem lê a palavra e declara a palavra e é ativado pela palavra, não tem como dar ruim. Aleluia! Vamos lá. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só entrarás em cima e não estarás embaixo. E se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para guardar e cumprir. Amém? Agora nós vamos falar de novo. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Aleluia! Aleluias, glórias é o teu nome, Jesus. Então, continuando, meus amados irmãos, essas duas áreas que nós viemos aqui, que foi o quê? Identidade em Cristo, e entendendo as promessas de abundância. Se nós sairmos pelaquela porta agora, vai dar bom. Mas eu vou dizer mais para vocês, tem mais. Aleluia! Aleluia! Glórias é o teu nome, Jesus. E se nós formos pegar a Bíblia, que eu amo a Bíblia, o Senhor falou para falar a palavra, eu vou falar a palavra. E se nós formos pegar a Bíblia, meus irmãos, e formos estudar ela e ver as figuras de empreendedores, de visionários, de homens de negócios, mulheres de negócios, de liderança da Bíblia, são muitas. Quem já viu lá o empreendedorismo na Bíblia? A liderança na Bíblia. Tem para todo lado. Eu fiz aqui pequenos exemplos para a gente meditar, mas é demais, porque o empreendedorismo está embutido na Bíblia. Eu acredito que empreender, eu acredito que ter negócio é a fonte para a abundância das famílias. Aleluia! Aleluia! Vamos lá.
José do Egito. Eu vou falar bem rapidinho. Amor, quanto tempo que eu tenho ainda? Amor, quanto tempo que eu tenho ainda? Ok, vamos lá. José do Egito. Qual que foi a história do José do Egito? Ele foi empreendedor, pastora? Foi sim. Ele foi vendido como escravo pelos irmãos. Ele se torna governador do Egito. Interpreta sonhos. Ele organiza, ele ajuda o faraó. Ele vive em abundância. E sabe o que acontece? Depois ele ainda ajuda a família que estava passando fome. Qual que é a lição, pastora, que a senhora tira de José do Egito? Ele era planejador. Ele era planejamento estratégico e administração. Então, pastor, o que a senhora está falando? Que eu tenho que ser igual a José do Egito? Sim, porque nós estamos numa noite de ativação empresarial. Então nós temos que pegar esse povo da Bíblia que deu certo. Não é nem um exemplo ali fora. Eu poderia usar vários que eu amo, vários homens de negócio que eu amo e inspiro. Mas eu falei, não, eu vou usar a Bíblia, porque Deus falou que era para usar a Bíblia. Vamos entender o negócio pela Bíblia. Então nós precisamos ser igual José? Sim, planejados, estratégicos, ter uma ótima administração. Amém? Vamos falar de Salomão? Quem foi Salomão, pastora? Salomão, ele foi conhecido por sua sabedoria. Salomão, ele construiu muitas coisas, estabeleceu várias coisas. Ele construiu o templo de Jerusalém. E a Bíblia fala que ele foi o quê? Teve sabedoria, visão e liderança. Pastora, eu preciso de sabedoria, visão e liderança. Yes! Precisa. E essa noite vai ser derramado sobre você. Amém? Vamos falar de Ruth para as mulheres empreendedoras que acham que elas só são donas de casa. Não é verdade, elas são ajudadoras. Amém? Ruth, após a morte do marido, retorna a Israel e inicia um empreendimento. Ela começa a colher espigas no campo de Boaz. A sua lealdade ao trabalho duro lhe retém uma posição de honra e segurança. Quem foi Ruth, pastor? O que ela ensina? Importância da perseverança no trabalho árduo. Perseverança no trabalho árduo. Muitas pessoas me falam, pastora, eu ainda sou funcionário, eu ainda sou ajudante. Pastora, como que eu faço para chegar lá? Seja perseverante. Seja perseverante. Seja perseverante onde você estiver. Se for funcionário, seja perseverante, porque Deus está vendo. Deus está vendo a sua fidelidade lá e Ele vai te honrar. E é com você mesmo que eu estou falando. É com você mesmo que eu estou falando. Ele está vendo tudo. Você fala assim, ei pastor, eu já podia ter o meu. E Deus está falando assim, mas eu estou te ensinando lá. Você está entendendo o tempo. Mas eu estou vendo tudo. Eu estou vendo a sua honestidade. Eu estou vendo o que você está plantando lá. Você sabia que aquele negócio está próximo lá por causa de tu? Você sabia que está próximo por causa de tu? E você entendeu. E você tem honrado. Você tem honrado aquela casa lá. Você tem honrado aquele lugar com dor, com tristeza. Porque você entendeu o seu tempo. Mas Deus manda te dizer, pode esperar que eu estou te dando. Pode esperar que já existe lá no mundo do Espírito. E você sabe, toma posse, meu filho, que é questão de tempo. É questão de tempo, 2026 é seu. Você será um dos maiores empresários dessa casa. Você pode ter certeza disso, que é o próprio Deus que está te falando. Toma posse e se posiciona. Seja ativado essa noite que Deus já fez, aleluia. 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 Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia. Neemias, pastora, e quem foi ele? Ele foi um copeiro. Ele liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele organizou o povo. Ele garantiu recurso. Ele mostrou habilidades de liderança, gerenciamento, projetos. O que é que ele ensina, pastora? Eu preciso ser igual a Neemias. Yes. Ele ensina capacidade de liderança, visão. Quem não sabe liderar, quem não sabe ver, não vai para frente, meus irmãos. Isso eu vivi, esse aqui sabe. Enquanto eu não sabia liderar, delegar, era só eu que fazia. Enquanto eu não tinha visão, era só eu. Neemias nos ensina. Neemias nos ensina muito essa noite. Nós precisamos ser ativados pela história de Neemias. Precisamos ser ativados por liderança e visão, amém? Lídia, outra mulher empreendedora, mais pastora, que tanto de mulher na Bíblia que empreende. Yes, são muitas. Lídia,
O que ela fazia? Ela vendia púrpura, mencionada em Atos 16 como uma mulher de negócios, bem-sucedida. Quem é? Bem-sucedida, que se converte ao cristianismo e ainda hospeda Paulo lá na casa dela. Pastor, o que Lídia ensina na ativação? O que Lídia ensina? Ela ensina o papel das mulheres no negócio. O impacto de fé, aleluia! Aleluia, gente! Jesus andava com um monte de mulheres, elas abençoava ele. Eu tenho certeza que um monte era empresária. Porque na mulher está, eu falo lá em casa, a mulher tem um coração, gente, um coração abençoador, não é, pastor Estela? Então, por que Deus não vai abençoar a mulher? Por que Deus não vai dar à mulher tudo isso? Por que Deus não vai dar negócio à mulher? Porque sabe o coração dela. Amém? Aleluia! Glórias é o teu nome, Jesus. Aleluia. E para finalizar, eu quero falar de mais a última mulher. Porque, gente, é muita mulher na Bíblia. Viu, Aline? É muita mulher na Bíblia. A mulher de Provérbios, a mulher de Provérbios 31. A Bíblia fala dela no versículo 16, no versículo 24. Fala, né, que ela ia para o campo. Eita, fechou meu slide aqui, mas vai dar tudo certo. Tenha paciência comigo. O telefone tocou. Eita, glória. Aleluia! Vamos lá para a mulher de Provérbios, fique comigo. Versículo 16 fala que ela considera um campo e o compra. Considera um campo e um compra. Oh, Jesus! Com o fruto das suas mãos planta uma vinha. 24 fala que ela faz vestes e vende. E entrega cinto aos mercadores. Essa é a mulher empreendedora de visão. Aleluia! A mulher de Provérbios 31 tem visão. Ela vai no campo, ela faz. Ela não fica esperando só o marido. Ela fala, não, vou fazer também. Eu vou ajudar, eu posso produzir. Aleluia! E eu acho interessante aqui, uma coisa que me chama a atenção nessa mulher, que serve para todos, que me chama muita atenção, que é quando ela fala assim, quando ela fala aqui sobre, aleluia, glória a Deus, quando essa mulher ela entende que ela não precisa ser só uma dona de casa, ela pode ser mais. Tudo tem fases, né? Eu lembro que teve uma fase que a Ariel nasceu, ele falou comigo, amor, agora você passa a bola, você vai ficar cuidando da Lely. Aí a Lely foi para a escola, veio outra fase. Nós precisamos, mulheres, entender nossas fases. Nós precisamos entender nossas fases. Isso aqui, essa mulher sabe aqui, fala disso. Ela fala que nós mulheres precisamos entender a hora que é a hora de chegar junto. E de falar assim, meu bem, agora é a hora de te ajudar. Meu bem, agora é a hora de chegar junto aqui. Porque a Bíblia fala o quê? É melhor dois do que um. Porque quando um está fraco, o outro está forte. Aleluia. Jó, quero falar um pouquinho de Jó. Jó era um homem muito próspero, com vastos rebanhos e muitos servos. Ele foi conhecido pela sua integridade e justiça. E mesmo após perder tudo, até mesmo quase a fé, ele foi restaurado em dobro. Jesus, ele quase perdeu tudo, ele quase faliu. Na verdade, ele faliu, quase morreu. E sabe o que Deus fez? Deu tudo de novo. O que quero dizer com esse homem aqui? Gente, eu já vi tanta gente que faliu, né, amor? A gente lá em Orlando, a gente via aqueles empresários, a gente conheceu. Deus colocou na nossa mesa, a gente nem sabia porquê, né, amor? Mas Deus colocou na nossa mesa tanto empresário, tanto homem grande, que a gente ia escutar a história deles, era igualzinho Jó. E eu te falo alguma coisa, se você está nesse lugar aqui, ó, não se preocupe. Porque sabe o que Deus fez com Jó? Ele fez assim, ó, integridade, resiliência nas adversidades. Aí o que aconteceu? Ele faliu, ele quase morreu, ele foi abandonado, ele perdeu a esposa, ele perdeu os filhos. Mas aí Deus vem e faz o quê? Dá tudo de dobro. Dá tudo em dobro, porque ele teve o quê? Resiliência. E Deus está falando o que aqui, essa noite, para nós, para a nossa ativação empresarial? Tenha resiliência. Não é imigração, não é queda de trabalho, não é governo que pode te derrubar. Você tem que entender que isso é uma fase. É uma fase, Deus vem e dá o dobro. O que você não ganhou esse ano, Deus te dá 10 vezes o ano que vem. Aleluia!
O que você não fez esse ano, o ano não está perdido, William, não está não. O que Deus não fez esse ano, o ano que vem Ele faz assim. Você fala assim, meu Deus, aleluia. E é isso, recebe mesmo, de verdade, recebe. Porque o que Deus não fez esse ano, o ano que vem você fala, meu Deus, que contrato é esse? O que aconteceu? A gente não sabe de onde que vem, mas Deus fala assim, você foi resiliente. Você foi resiliente, eu te honro. Aleluia, glória a Deus. Aleluia! E eu poderia ficar aqui, gente, a noite inteira, porque é tanta gente, é tanta ativação na Bíblia, na palavra. E eu poderia ficar a noite inteira, mas eu não posso. Vai ser para outra vez, né, amor? Mas um último, eu gostaria de falar dele, porque ele é impactante. Como é que fala essa palavra? É impactante ou impactante, sogra? É impactante. É impactante, que é José de Arimateia. Quem conhece José de Arimateia? Quem sabe que José é esse? Quem sabe que José é esse? Ele foi, está lá em Mateus, depois vocês leiam por favor, Mateus 27, do versículo 57 ao 60, diz assim, vou só ler só os primeiros. Ao cair de tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Ele foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos ordenou que lhe fosse dado. E tomando o corpo, José envolveu em um lençol limpo e colocou em um novo túmulo. Diga, novo túmulo. Que tinha cavado da rocha. Gente, sabe quem que era esse José aqui? Empresário. Ele era empresário, pastor maçom, rico. Sabe o que ele fez, gente? Ele pegou o corpo do nosso Jesus. Olha que influência desse cara. Poderia ter sido qualquer discípulo, mas foi um empresário. Sabe por quê? Porque ele precisava de ter conexão. Ele precisava de ter um túmulo. Gente, eu fui estudar, naquela época era caríssimo ter um túmulo. Ele tinha feito um túmulo na rocha, que é o túmulo de Cristo. Agora, se é uma pessoa sem recurso, Nicole, ia conseguir fazer isso? Não ia. Então vocês entendem, pastora, o como é importante. Como a ativação empresarial, ela simplesmente, ela resolve o problema do reino. Porque José de Arimateia resolveu o problema de Jesus aquele dia. E agora imagina se o corpo de Jesus não é tirado, porque ele ressuscitou depois, né? Imagina se o corpo não é tirado com amor, com carinho, colocado ali. Imagina. Foi um empresário, tá? Foi um empresário que resolveu. Aleluia! Um homem ativado. Um homem que entendia. E ele tinha dinheiro, mas ele seguia Jesus. Ele tinha finança, ele tinha poder, ele tinha conexão. Imagina como que ele falou para ele conseguir tirar o corpo dele de lá. Porque ele tinha conexão. Ele era influente. Aleluia! E se eu for ficar aqui, meus irmãos, eu vou ficar muito tempo falando de personagens da Bíblia, de pessoas da Bíblia, de homens, de mulheres, de casais. Porque a palavra, ela está o quê? Cheia. É só você abrir ela. É só você abrir ela e falar, Senhor, o que o Senhor está falando comigo? Está aqui. Aleluia! E são muitos exemplos de empreendedores, de liderança, de valores, de tudo. Eu poderia ficar aqui, como eu falei, a noite toda falando, porque a Bíblia, e nós iríamos falar de um, e se voltássemos lá, nós acharíamos mais coisas ainda, Diego. Nós acharíamos mais coisas, porque a Bíblia é assim, amém, aleluia. Mas eu te digo uma coisa, agora eu vou entrar noutra área. Já que nós falamos de identidade, nós falamos o que a Bíblia fala de abundância. Agora nós vimos personagens, pessoas na Bíblia que viveram tudo isso, que acessaram tudo isso. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos entender o que é propósito. Você sabia que se você não entende, amor, o seu propósito no negócio, o seu propósito na empresa, você sabia que dificilmente você prospera? Você sabia, se você não entende o porquê que Deus te chamou para fazer algo, você sabia que você não prospera? Porque sem propósito a gente não é nada. Aleluia. E a Bíblia nos ensina a ter propósito. A Bíblia nos ensina, pastora, mas o que é que a senhora está falando? Pastora, me ensina, me mostra na palavra. Eu te mostro na palavra. Porque você precisa hoje, para ser ativado empresarialmente, descobrir o propósito da sua empresa. Quem sabe o propósito da sua empresa?
Pode ser sincero. Quem sabe o propósito da sua empresa? Quem sabe o porquê Deus te deu esse negócio? Se você não sabe, você vai ficar sabendo hoje. Porque pode ser isso que está te travando. Pode ser isso que não está deixando você ir. Você prosperar em abundância, amém? Aleluia. Pastora, mas o que é propósito? Propósito da empresa é você saber o Deus te chamou para quê? Para impactar o reino. Agora fala comigo, Deus me chamou para impactar o reino. Aleluia. Vamos falar um pouquinho de propósito, bem rápido. O propósito, ele simplesmente, ele te ajuda a isso, a impactar o reino. Com propósito, o que é propósito, pastora? Eu chamo propósito como força matriz. O propósito é o primeiro, é aquele que queima. Propósito é o que sustenta a empresa. Propósito é aquele que te dá o exemplo. Propósito, eu vou te dar um exemplo. Como eu dei aqui de acordar de manhã. Gente, tem dia que eu quero deitar e dormir. Eu não quero saber se tem 20 mulheres me esperando, se tem não sei quantas no office, se não sei quantos clientes, 30 casas para limpar. Eu só queria deitar e dormir, descansar. Essa aqui sabe. Mas eu entendi meu propósito. Eu entendi que não tem a ver com as casas limpas. Eu entendi que tem muito mais que isso. E é o propósito que te sustenta. A Aline está chorando. É isso aí, Aline. É isso aí mesmo. É o propósito de todo dia. É Ele que sustenta. É Ele que te mantém caminhando. Aleluia. E quando a gente entende o propósito alinhado pela palavra, a gente entende o porquê que Deus chamou cada negócio, cada empresa, cada piso que você prega. Ah, pastora, mas eu só prego o piso. Não. Não é só piso, não. É muito mais. É muito mais. Você vai lá dentro daquela casa, a sua presença, porque a Bíblia fala que onde você põe a ponta dos seus pés, ali é o quê? E é isso e muito mais, porque isso é que é o propósito. Amém, aleluia. E agora nós vamos falar de missão. Pastor, e missão? O que é missão? Nós precisamos entender qual que é a sua missão. Qual é a missão da empresa? Quem sabe o que é a missão da empresa? Quem entende claramente o que é a missão da sua empresa? Nós falamos de propósito. Agora nós falamos de missão. Deus te deu uma missão. O que ela é, Nick? Que missão é essa, pastora? A missão é o porquê que Deus te deu. A missão, ela sustenta você nos dias difíceis. Quando o negócio está pesado, quando você quer desistir, como eu dei meu exemplo aqui, quando está ruim, quando você quer mudar de profissão, quando você quer pôr tudo para o alto, sabe o que te sustenta? A missão. Porque a sua missão não é lá fazer um gabinete. A sua missão é muito maior que isso. A sua missão, e quando você entende a sua missão, você não desiste. E outra coisa, a missão da empresa, se você entende a sua missão alinhada, o porquê que Deus te chamou, a missão que você vai fazer na terra através do seu business, do seu negócio, você atrai bênçãos de Deus. Amém? Aleluia! Quando você segue o que Deus te deu, quando você consegue cumprir na terra o que Deus te chamou. Aleluia! Quando você entende a missão e fala, Pai, eu entendi minha missão. Eu sei o que a minha empresa vai fazer aqui. Sabe o que acontece? O próprio Deus te abençoa. Porque a empresa sem missão não prospera, principalmente para o povo de Deus, tá? Tem muita empresa aí que não está prosperando, negócio que não está prosperando, negócio que não está saindo do papel, porque a pessoa não entendeu a missão. Aleluia! Ela não entendeu verdadeiramente o porquê que Deus chamou. Aleluia! E dá significado eterno ao seu trabalho. A missão te faz entender que a empresa, ela não é só fonte de renda. Cada cliente tem um propósito, cada funcionário, aleluia, tem um propósito. A sua empresa, ela tem um propósito além das contas. Ela vai além, ela tem um plano no céu. Quando você entende essa verdade, isso te ativa, isso muda, porque a sua motivação muda. E aí, se a sua motivação muda, o seu resultado muda. Aleluia! Se a sua motivação muda, porque você entende a sua missão, você entende o porquê que Deus te chamou, não foi para limpar a casa, foi para transformar a vida. Deus te chamou, não foi para fazer babysitter, para fazer Uber, foi para transformar a vida. Aí você levanta diferente, viu, Natália? Você faz aqueles bolos lá, às vezes chorando, que o Senhor me mostrou, às vezes triste, às vezes magoada, falando assim, Deus, até quando Deus está falando assim, eu coloquei um presente na sua mão. Você sabia quantas pessoas sorriem quando pega um bolo seu?
Você sabia quantas famílias sorriem quando cantam parabéns com o que eu te dei? Você só precisa ressignificar. Só precisa entender a missão. Porque a missão não é pegar farinha, não é fazer uma receita, não é fazer um bolo, não é fazer docinho, não. A missão é você fazer famílias sorrirem. A missão é as pessoas pegar seu bolo e comer e falar que delícia e sorrir. Essa é a missão. Você está entendendo? Entenda a missão. Entenda a missão que tudo fica leve. E quando tudo fica leve, o Senhor faz o quê? Prospera. E o Senhor está falando aqui hoje com mais, não é só com ela não. Tem que dar significado, tem que entender a missão. Porque se dá significado, você levanta feliz. Você pode ter 5, 6 casas, como eu já fiz sozinha. Porque esse aqui sabe, 5 casas eu fazia sozinha. E eu estava feliz, porque eu tinha entendido o quê? A missão. E eu estava feliz, porque eu tinha entendido a missão. E quando nós entendemos a missão, fica leve. Pode levantar de madrugada, pode ter desafio, pode ter cliente aborrecido, pode ter funcionário desafiador, mas você entendeu a missão. Aleluia, glória a Deus, glórias é o teu nome, aleluias. A missão é muito importante, você precisa definir sua missão. Você não pode sair daqui hoje perguntando a Deus qual que é a sua missão. O que Deus te chamou. Não saia daqui sem entender a sua missão, aleluia. Defina a sua missão, fala, Senhor, por que a minha empresa existe? Por que o Senhor está me dando essa ideia? Por que o Senhor está me dando essa ideia? E eu te falo, o dia que eu entendi que a Revival Clean, ela ia tocar o céu, ela ia transformar vidas, eu ia cuidar de mulheres, eu ia cuidar de clientes, eu ia impactar o reino, eu ia vir para uma igreja, eu não ia precisar de salário, eu ia vir para uma igreja, eu poderia ser voluntária, eu não entendi a minha missão. Oh, eu entendi. E isso é que muda. Porque os nossos business, nesses negócios, a nossa missão é impactar vidas. Aleluia. Glórias é o teu nome, Jesus. Aleluia. E por último, tem 2 ainda, mas é rapidinho. Nós precisamos desenvolver a visão. Precisamos desenvolver a visão. Pastor, o que é a visão dentro da empresa? A visão, ela é fundamental. É a visão que te mostra o caminho. Você já viu aquele ditado que fala assim, ó: se você não sabe para onde você vai para lugar nenhum? Se você não sabe para onde você vai para lugar nenhum? É isso que é a visão. Você tem que saber qual que é a visão da sua empresa. Pastora, mas como assim? Você tem que sonhar alto. É isso que eu estou falando. Você não pode contentar só com você ir lá fazendo. Você tem que entender que vai crescer. Eu me lembro que eu tinha pouca visão, porque eu ficava perto de pessoas e eu falava assim, Jesus, mas eu estou avançada, até mais que essas pessoas aqui. E o Senhor falava assim, mas é porque a sua visão está pouca. A sua visão está pouca. Começa a olhar. E eu comecei a ampliar a minha visão. Eu comecei a olhar empresas de limpezas americanas. E eu falava assim, gente, e os americanos me ligavam e eu ia lá, a casa estava toda suja, porque uma empresa americana tinha limpado, e eu ia lá e limpava tão bem, e eu falava, gente, mas eu não cresço. O Senhor falou assim, é porque a sua visão está pouca. É porque a sua visão está pouca. Quando eu entendi isso, e eu comecei a colocar metas, colocar tempo, eu falava, não, em tanto tempo eu vou ter, em tanto tempo eu quero tantos clientes, em quanto tempo eu quero tantos colaboradores. Isso é visão, é não contentar com pouco. É você falar assim, ó, hoje eu estou aqui, mas amanhã eu estou ali. Porque isso é visão. Aleluia! A visão é o que vai te fazer crescer. Mas tem uma coisa. A visão, ela te faz crescer. Mas existe os valores. Os valores é o que define cada tomada de decisão na sua empresa. Pastora, então a senhora está me falando que hoje, se eu entender a visão, se eu começar a colocar metas, se eu começar a sonhar e fazer, eu vou sair daqui ativado? Vai, mas tem uma coisa, existem valores. E você que é crente, você não tem saída não, tá? Você que conhece a palavra de Deus, que está aqui dentro dessa casa, essa noite, você não tem saída. Sabe o que tem que ser seus valores? Palavra. Porque Deus, Ele não quebra princípio. Se você está tendo um negócio aí e não está usando os valores que a palavra de Deus te dá, eu vou te dizer uma coisa, não prospera. Porque Deus não mente, a palavra dele não muda, Ele não quebra princípio. Como eu e ele viu empresários, empreendedores fazendo tudo certo, mas quando falava de valores, fazia igual o povo do mundo. Mas aqui na igreja não tem isso não, glória a Deus. E Deus não prospera. Pastora, mas eu fiz aquele trabalho e não me pagaram. Não
Bíblia. Decisões pela Bíblia. Amém? Valores pela Bíblia. Porque aí Deus te honra. Não adianta você querer só a visão. Não adianta você querer só a missão, porque a missão é linda. Mas se você não tem valores, o Senhor não abençoa. Na verdade, Ele não pode abençoar, porque a palavra dele não volta atrás. Aleluia! Glórias é o teu nome. E para concluir, aleluia, glórias é o teu nome. Nós entendemos e nós caminhamos aqui. E nós entendemos o nosso propósito, a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores. E nós entendemos que Deus, Ele nos chamou para um propósito muito maior do que só trabalhar, meus irmãos. Quem está entendendo isso? Pela palavra. Quem está entendendo pela palavra que Deus, Ele é muito mais. Deus, Ele tem muito mais. Deus, Ele tem um propósito específico por cada empreendedor aqui. Mesmo que você não for, que você, pastor, mas eu não sou ainda. Se você tem vontade de uma ideia, você vai ser. Aleluia! Porque a palavra diz que você vai ser. Amém? Aleluia! E o que acontece, pastora? Você vai deixar resultado de impacto. Porque é isso que Deus quer. Ele não quer escassez. Ele não quer escassez, aleluia. E eu gostaria de convidar vocês para ficar de pé. Pastor, me ajuda aqui, por favor. Porque hoje é uma noite de ativação. E nós entendemos pela palavra do Senhor. E nós não podemos sair daqui diferente, meus irmãos. Nós não podemos entrar aqui e escutar a palavra e sair daqui vazios. Eu gostaria de fazer um apelo, pastor, se eu posso. Eu gostaria de pedir você que quisesse ser ativado hoje, desse um passo aqui na frente. Porque eu não sei se você sabe, palavras em ambientes proféticos viram decretos. Aleluia! E eu gostaria de pedir você, se você tem um negócio e precisa prosperar, sair do operacional, crescer, vem aqui na frente. Se você não tem um negócio ainda, você trabalha para alguém, glória a Deus por isso, louvado seja Deus pelo seu trabalho. Mas se você fala, pastor, eu também quero começar alguma coisa, eu também entendo o poder